Olá, seja muito bem-vindo à aula 199 e nesta aula, dando continuidade ao estudo de alocação dinâmica de memória, nós vamos aprender como criar um vetor de forma dinâmica, ou seja, como alocar memória para um vetor de forma dinâmica. Até hoje, nós sempre fizemos a alocação de memória para um vetor dessa forma aqui. Int, dou nome para o meu vetor, e entre o par de colchetes eu coloco um tamanho, por exemplo, 10. Não tem nenhum problema em fazer isso aqui, e isso aqui está correto. Porém, onde pode ter problema? Imagine que nós queremos criar um vetor com um tamanho digitado pelo usuário. Então, até o momento, o que a gente fazia? Int tan, nós pedíamos para o usuário digitar o valor de tan, e aí depois nós, então, criávamos o nosso vetor com este tamanho, com o valor informado para o usuário. Isso aqui funciona? Funciona, mas não vai funcionar em todas as situações, ok? E aí, por que isso aqui não vai funcionar em todas as situações? A memória do computador, o sistema operacional gerencia toda a memória disponível no computador em várias partes separadas. Lembra do nosso buffer do teclado? O buffer do teclado é uma região de memória. Quando a gente cria variáveis, nós estamos estudando agora a alocação dinâmica de memória, certo? Quando eu faço isso aqui, eu estou criando uma variável de forma estática. Quando eu uso o malloc ou o calloc, eu estou criando uma variável de forma dinâmica, ou seja, em tempo de execução, quando o meu programa está executando. Essas variáveis ficam em regiões separadas da memória. E a região de memória para variáveis dinâmicas, para memória alocada dinamicamente, ela é bem maior do que a região de memória para as variáveis estáticas. E isso acontece porque a maioria das variáveis, ou a maior parte da memória, ela é gerenciada durante a execução do nosso programa. E aí, quando eu faço isso aqui, o que pode acontecer? O usuário pode digitar um valor relativamente grande e você não vai conseguir fazer essa alocação de memória, porque não vai ter memória suficiente, apesar de ter memória sobrando. Porém, essa memória que está sobrando ela é utilizada para a alocação dinâmica de memória e não a alocação estática, ok? Se o usuário digitar o valor 100, 200, vai funcionar perfeitamente. Agora, se o usuário digitar o valor 1 milhão, 2 milhões, dependendo da quantidade de memória que tem na sua máquina, não vai funcionar mais, ok? Nossa, Wagner, mas 1 milhão, 2 milhões é muito grande, eu não preciso disso. Será que não? Você já viu a quantidade de bugs que tem aparecido ultimamente nos sistemas do governo federal? Um dos motivos que torna isso tão complexo, os sistemas do governo federal, é a quantidade de memória que ele precisa. Por quê? Quantos habitantes tem o Brasil? Mais de 200 milhões de habitantes. Então, imagine que você precisa ali fazer algo para processar o CPF de todos os habitantes. Você vai precisar de memória para 210 milhões de CPFs. Ou provavelmente é o que é feito. Esse processamento vai sendo feito em lotes. Carrega uma quantidade de CPFs, processa, joga aquilo para um arquivo ou para um banco de dados, carrega mais uma quantidade de CPFs, processa, porque é uma quantidade muito grande de informações. Então, sim, dependendo do problema que você vai resolver, você vai precisar de alocar muita memória. Vamos ver então aqui nessa aula como fazer a alocação de um vetor de forma dinâmica, ok? Eu vou então apagar isso aqui, nós não vamos precisar disso aqui. Eu vou criar então uma variável chamada vet, porém, novamente, vai ser um ponteiro para um vetor. E aí, imagine então que a gente vai pedir para o usuário o tamanho desse nosso vetor. Eu vou então criar aqui uma variável tan, e aí eu vou pedir para o usuário aqui, printf, digite o tamanho do vetor. Vamos então ler essa quantidade. Nossa função de saída scanf é um número inteiro, então %d, vírgula, e aí eu vou salvar esse valor na nossa variável tan. Feito isso, eu já tenho aqui o valor que o usuário digitou para então fazer a alocação desse nosso vetor. Então, vet vai receber qual função que eu uso aqui? malloc ou calloc. Tanto faz. As duas funções fazem exatamente a mesma coisa. Então, você escolhe qual função você vai utilizar, ok? Se for a função malloc,
E aí, o grande segredinho que tem aqui dentro, olha só. Nós vimos nos exemplos anteriores que a função malloc recebe a quantidade de bytes que eu quero alocar memória, certo? Então, o nosso vetor vai ser de inteiros. Eu preciso descobrir o tamanho de um inteiro, certo? Então, size of int. Porém, olha só, size of int vai retornar para a gente o tamanho de um inteiro. E aí nós já vimos lá no início do curso que o tamanho de um inteiro, na maioria das arquiteturas modernas, é 4 bytes. Então, o operador sizeOf aqui ele vai retornar para a gente 4 bytes. 4 bytes é para um inteiro. Eu quero alocar memória para um inteiro? Não. Eu quero alocar memória para essa quantidade aqui de inteiros. O que eu preciso fazer então? É uma simples multiplicação. O tamanho de um inteiro vezes a quantidade de inteiros que eu quero. Se eu quero tan inteiros, basta fazer uma multiplicação. Tan vezes 4. Imagine que o usuário digitou, por exemplo, o número 10. Eu quero memória para 10 inteiros. Se um inteiro ocupa 4 bytes de memória, 4 vezes 10, 40. Nós vamos alocar 40 bytes, memória suficiente para armazenar 10 inteiros. Novamente, aqui eu vou utilizar então o nosso if para verificar vet. Caso contrário, eu vou colocar aqui o nosso else e aí novamente eu vou apenas imprimir uma mensagem aqui dizendo erro ao alocar memória. Vou saltar uma linha e aí o nosso programa vai ser finalizado sem fazer nada. Contudo, se a memória for alocada corretamente, eu vou então aqui dentro percorrer esse nosso vetor, sortear números para preencher esse vetor. Eu então vou colocar aqui o nosso time.h, include time.h, vou passar aqui a nossa semente, srand, time, passando aqui dentro null. Isso aqui já foi apresentado no curso. Se você está seguindo aí o nosso curso de programação C, você já viu nas aulas anteriores o que é que eu estou fazendo aqui. Você já sabe o que isso significa. Eu vou fazer a geração de números aleatórios. Para fazer isso, eu preciso inicializar a minha função rand com uma semente, com um valor que todo momento é diferente. E aí, qual é o valor que está sempre mudando constantemente? É a hora do computador. Eu estou utilizando então a função time para obter a hora do computador. Então é por causa disso aqui que a gente precisa incluir o time.h, ok? Feito isso, eu vou criar aqui uma variável i para a gente percorrer o nosso vetor. Então aqui dentro eu vou colocar a minha repetição com i indo de 0 até menor que tan, com um incremento de 1 em 1. E aí aqui dentro, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o meu vet, receber, e agora então eu vou sortear números. Só que eu quero números entre 0 e 100, ou 0 e 99. Então eu vou colocar aqui 1% 100. Essa função rand pode gerar números muito grandes. Então eu vou pegar esse número e vou dividir por 100 e vou pegar o resto. Lembra do nosso operador de resto da divisão? Então o resto da divisão de qualquer número por 100 vai ser um número entre 0 e 99. Porém, tem um detalhe extremamente importante aqui, olha só. Esse cara aqui é um ponteiro, certo? E eu quero percorrer todo o meu vetor. Então, eu preciso fazer aqui uma aritmética de ponteiros. Olha só, vet mais o meu i. No início, o meu i é 0, depois 1, 2, 3. Então, eu estou fazendo aqui uma aritmética de ponteiros, ok? Mas tem outro detalhe aqui, olha só. Isso aqui é um número inteiro, certo? E aqui eu tenho um endereço de memória. Então, isso aqui não vai funcionar. O que eu tenho que fazer? Eu quero alterar o conteúdo apontado por esse endereço, certo? Vou colocar aqui um parênteses, porque primeiro eu quero que ele faça a aritmética de ponteiros e depois então eu vou acessar o conteúdo apontado por esse ponteiro. Então olha só, o número que for gerado aqui eu quero atribuir para a região de memória apontada por esse ponteiro. Não esqueça do asterisco aqui, ok? Feito isso, eu vou copiar aqui a nossa repetição, porque agora eu quero então imprimir na tela o nosso vetor. Eu vou colocar ele aqui novamente e aqui dentro agora eu vou apenas colocar aqui um printf. Eu vou imprimir aqui um número inteiro e um espaço. Então, %d, espaço, vírgula. De onde virá esse número inteiro? Novamente nós teremos aqui outra aritmética de ponteiros. Vet mais i. Porém, novamente, o que eu vou imprimir aqui? Um número inteiro ou um endereço de memória? É um número inteiro. Então, eu quero pegar um número inteiro. Eu quero pegar o conteúdo apontado por esse endereço. Então,
parênteses para primeiro fazer a aritmética de ponteiros para depois então pegar o conteúdo apontado por essa região de memória, ok? Muita atenção quando você estiver fazendo a aritmética de ponteiro. Eu vou então compilar e executar aqui o meu programa e aí perceba que nós estamos aqui na primeira parte, digite o tamanho do vetor, eu vou digitar aqui 10, então eu quero um vetor com 10 elementos. Vou pressionar Enter e aí perceba que nós temos aqui o nosso vetor. Eu acabei nem colocando aqui que a memória foi alocada com sucesso, mas não faz diferença. Perceba que nós temos aqui o nosso vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Eu vou colocar aqui uma mensagem parecida com essa, eu vou copiar essa daqui, Ctrl C, vou colocar ela aqui em cima e aí eu vou trocar aqui a mensagem para memória alocada com sucesso. Vou saltar uma linha e eu também vou saltar uma linha aqui no final para a gente ter uma melhor visualização desse nosso vetor. Vou apenas colocar aqui um Ctrl+N, pronto. E agora eu vou então compilar e executar novamente o meu programa. Eu vou colocar aqui agora 20. Então perceba, memória alocada com sucesso e agora nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 elementos. Se eu executar o meu programa novamente, eu vou colocar aqui agora 100. E aí nós temos agora uma sequência com 100 números. Se eu colocar 10.000, 100.000, 10.000, nós teremos aqui um vetor com 10.000 elementos. E aí, utilizando a alocação dinâmica de memória, você consegue alocar vetor agora de tamanhos diversos, inclusive vetores extremamente grandes. Claro que limitado aí pela memória do seu computador. E aí, já deixou seu like nessa aula? Não? Deixa seu like aí, vai, isso é muito importante para o canal. Se inscreva se você não é inscrito ainda, tem muito conteúdo interessante ainda pela frente. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.